Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 19º domingo do tempo comum, ano C, 10 de agosto de 2025. Antífona da entrada. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança, e nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Capítulo 12, versículo do 32 ao 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais
será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, capítulo 276, trecho do 7 ao 11. Mas, enquanto estão comendo, ele continua ainda falando sobre a lição de antes, repetindo um assunto de que ele já falou muitas vezes aos apóstolos e que eu creio que dele nunca se fala demais, porque o homem é sempre vítima de medos insensatos. Crede, diz ele, que somente desse enriquecimento de virtudes é necessário preocupar-se. E prestai atenção, que vossa preocupação nunca seja cheia de angústia nem de inquietação. O bem é inimigo da inquietação, dos medos, daquelas pessoas que muito têm, ainda de avareza, de ciúme, de desconfiança humana. O vosso trabalho seja constante, confiante, pacífico, sem partidas bruscas, nem paradas repentinas. Quem faz assim são os burros selvagens. Mas ninguém faz uso deles, a não ser que seja algum doido, para ir fazer uma viagem sem segurança. Pacíficos nas vitórias, pacíficos nas derrotas. Até o choro por causa de algum erro cometido e que vos entristece, porque com tal erro desagradastes a Deus. Deve também ele ser pacífico, confortado pela humildade e pela confiança. A prostração, o rancor contra si mesmo, é sempre um sintoma de soberba e, portanto, de desconfiança. Se alguém é humilde, sabe que é pobre homem sujeito às misérias da carne, que às vezes triunfa. Se alguém é humilde, tem confiança não somente em si mesmo, mas em Deus, e fica calmo nas derrotas, dizendo: Perdoa-me, Pai. Eu sei que tu conheces a minha fraqueza, que me vence de vez em quando. Eu creio que tu tens compaixão de mim. Tenho a firme confiança de que tu me ajudarás no futuro, ainda mais do que antes, apesar de eu ter satisfeito tão pouco a tua vontade. E não sejais nem apáticos, nem avarentos com os bens de Deus. De tudo o que tiverdes de sabedoria e virtude, distribuí. Sede ativos nas coisas espirituais, com os homens, como os homens o são nas coisas da carne. E quanto à carne, não fiqueis imitando os que são do mundo, que estão sempre tremendo por causa do seu amanhã, pelo medo de que se lhes falte o supérfluo, de que os pegue uma doença, de que chegue a morte, de que os inimigos lhes possam fazer mal, e assim por diante. Deus sabe do que precisais. Não temais, pois pelo vosso dia de amanhã. Ficai livres daqueles medos que pesam mais do que os grilhões dos galeotes. Não fiqueis preocupados com vossa vida, nem com o que havereis de comer ou beber, nem com o que vestir-vos. A vida do espírito é mais do que a do corpo e do que as vestes, porque é como o corpo e não como as vestes que vós viveis. E com a mortificação do corpo, ajudais o espírito a conseguir a vida eterna. Deus sabe até quando vai deixar a alma no corpo e até que hora vos dará o necessário. Ele o dá aos urubus, animais impuros que vivem de comer cadáveres e que têm sua razão de existir justamente nessa sua função de eliminar as podridões. E ele não o dará a vós?
Aquelas aves não têm despensas nem celeiros, e assim mesmo Deus as nutre. Vós sois homens e não urubus. Atualmente, vós sois a flor da humanidade, pois sois os discípulos do Mestre, os evangelizadores do mundo, os servos de Deus. E podeis pensar que Deus cuida até dos lírios dos vales e os faz crescer e os veste com a veste mais bela do que as que teve Salomão, sem que eles tenham outro trabalho senão o de exalar o seu perfume. Adorando, poderá ele deixar de pensar também em vossa veste? Vós que vós mesmos não sois capazes nem de pôr mais um dente nas bocas desdentadas, nem de encompridar com mais uma polegada uma pena encolhida, nem de dar mais agudeza de vista a uma pupila enevoada. E se não podeis fazer nem estas coisas, como achais que podereis afastar de vós a miséria e a doença e fazer brotar alimento da poeira? Não podeis. Mas não sejais gente de pouca fé. Vós tereis sempre o que vos é necessário. Não fiqueis aflitos como as pessoas do mundo que ficam excitadas, querendo prover-se do que querem gozar. Vós tendes vosso Pai que sabe do que precisais. Vós só tendes que procurar, e que seja a primeira de vossas procuras, o reino de Deus e a sua justiça, pois tudo mais vos será dado sem que o procureis. Não temais, ó vós do meu pequeno rebanho. Aprouve a meu Pai chamar-vos para o reino, para que tenhais esse reino. Podeis, pois, aspirar a ele e ajudar o Pai com a vossa vontade e uma santa operosidade. Vendei os vossos bens, fazei com eles esmola. Se estáis sozinhos, dai aos vossos um conforto, abandonando vossa casa para seguir-me, pois é justo que não tirar o pão aos filhos e às esposas. E se não podeis assim fazer sacrifício de riquezas em dinheiro, sacrificai as riquezas do afeto. Estas também são riquezas que Deus avalia bem, por serem o que são. Ouro mais puro que qualquer outro, pérolas mais preciosas do que as que foram arrebatadas dos mares, rubis mais raros do que os que foram extraídos das vísceras do solo. Porque renunciar à família por mim é caridade perfeita, mais do que o ouro sem impurezas. É pérola nascida do pranto, rubi feito do sangue que geme da ferida do coração, lacerado pela separação do pai e da mãe, da esposa e dos filhos. Mas estas bolsas não se desgastam, este tesouro não mingua nunca. Os ladrões não penetram no céu. O caruncho não rói o que lá é depositado. E tende o céu no coração, e o coração no céu, junto ao vosso tesouro. Porque o coração, tanto para o bem como para o mal, estará lá onde estiver aquilo que lhe parece ser o seu querido tesouro. Porque assim como o coração está onde está o tesouro, no céu, assim o tesouro está onde estiver o coração, isto é, em vós. Ou melhor, o tesouro está no coração, e com o tesouro dos santos está no coração o céu dos santos. Estais sempre prontos, como quem está preparado para a viagem ou à espera do patrão. Vós sois servos do patrão que é Deus. A qualquer hora ele pode chamar-vos para onde ele está, ou vir aonde vós estáis. Estais, pois, sempre pronto para ir ou a prestar-lhe honras
estando com vossos lados cingidos com cintos de viagem e de trabalhos, e com as lâmpadas acesas nas mãos. Se sairdes de uma festa de núpcias com alguém que tenha ido à vossa frente para os céus, ou antes de vós se tenha consagrado a Deus nesta terra, Deus poderá lembrar-se de vós, que estáis esperando, e pode dizer-vos: vamos para onde está Estevão, ou João, ou então Tiago ou Pedro. E Deus é sempre rápido para vir e para dizer: vem. Portanto, estáis prontos para abrir-lhe a porta quando ele chegar, ou para partir quando ele vos chamar. Felizes aqueles servos que o patrão, quando chegar, encontrar vigilantes. Em verdade, para recompensá-los por sua espera fiel, ele se cingirá com sua veste, e fazendo-os assentar-se à mesa, por-se-á a servi-los. Ele pode vir na primeira vigília, ou na segunda, ou na terceira. Vós não o sabeis, por isso estai sempre vigilante. É feliz e feliz sereis vós, se assim o patrão vos encontrar. Não vos enganeis, dizendo: há muito tempo, esta noite ele não vem. Vós vos sairíeis mal. Vós não sabeis. Se alguém soubesse quando o ladrão haveria de vir, não deixaria de guardar a casa, porque o malandro poderá forçar a porta e os ferrolhos. Vós também estáis preparados, porque quando menos esperardes, virá o Filho do Homem dizendo: chegou a hora. Pedro, que quase já se esqueceu de acabar de comer, para ficar ouvindo o Senhor, vendo que Jesus se cala, pergunta: isto que estás dizendo é para nós ou para todos? É para vós e para todos, mas é mais para vós, porque vós sois os intendentes colocados pelo patrão à frente dos servos e tendes o duplo dever de estar preparados, seja para vós como intendentes, seja para vós como simples fiéis. Como deve ser o intendente posto pelo patrão à frente de seus familiares, para dar a cada um, a seu tempo, a justa porção. Ele deve ser perspicaz e fiel, para cumprir o seu próprio dever e para fazer que os que lhe estão submissos cumpram o dever deles. Se assim não fosse, ficariam prejudicados os interesses do patrão, que paga os intendentes para que faça as suas vezes, e em sua ausência zele por seus interesses. Feliz daquele servo que, quando o patrão voltar para casa, o encontrar fielmente em seu trabalho, com diligência e justiça. Em verdade eu vos digo que ele o fará intendente de mais outras propriedades, e até mesmo de todas as suas propriedades, e ficará tranquilo e se alegrando em seu íntimo pela segurança que aquele servo lhe dá. Mas se aquele servo disser: oh, que bom, o patrão está muito longe e me escreveu que vai tardar a voltar. Por isso eu posso fazer o que eu achar bom, e depois, quando a volta dele estiver próxima, tomarei minhas providências. E assim pensando, se ele começar a comer e a beber até ficar bêbado, e a dar ordens aos servos como um ébrio, confiando na bondade deles, pois lhes são submissos, mas se recusam a cumprir suas ordens, quando elas são em prejuízo do patrão, e ele então passar a bater nos servos e nas servas, até fazê-los cair doentes e debilitados. E ele crendo ainda que é feliz de ser. Afinal, eu gosto de ser patrão e de ser temido por todos. Que será então que lhe vai acontecer? Vai-lhe acontecer que o patrão logo chegará, quando ele menos o esperar, e talvez até surpreendendo-o no ato de embolsar do dinheiro do patrão ou de estar subornando algum dos servos mais pobres.
E nesse caso, eu vou-lo digo, o patrão o tirará do cargo de intendente e até do rol dos seus empregados, pois não é justo conservar os infiéis e traidores no meio dos honestos. E agora o patrão o punirá tanto, quanto antes o havia amado e instruído. Porque quem mais conhece a vontade e o pensamento do patrão, mais está obrigado a cumpri-los exatamente. Se não fizer assim, como o patrão lhe mandou, e de modo mais exato do que todos os outros, ele receberá muitas pancadas, enquanto que os que, como os servos menores, pouco sabem ou erram pensando que estão fazendo bem, terão castigos menores. A quem muito foi dado, muito será exigido, e deverá prestar conta de muito quem tomou conta de muito, pois vão ser exigidas dos meus intendentes contas até de um pequenino que tem apenas 1 hora de nascido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.